Olá, está no ar mais um Vox, o podcast do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. A conversa de hoje é com o promotor de justiça Paulo César Vicente de Lima, que é coordenador da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais do Ministério Público, a CIMOS. Também aqui no estúdio o juiz Marcos Vinícius Mendes do Vale, que é juiz adjunto do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o CEJUSC. Muito obrigado aí pela presença de vocês, doutor Paulo César. Nós aqui agradecemos, Alex, pelo convite, a acolhida, satisfação estar com você, também com o colega aqui do Judiciário, doutor Marcos, sempre um prazer. Doutor Marcos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Alex, doutor Paulo, uma alegria, uma honra estar aqui com vocês nesse bate-papo. Hoje vamos falar da CIMOS, da Coordenadoria do Ministério Público, também do projeto MP Itinerante, que leva cidadania às regiões menos desenvolvidas do estado de Minas Gerais, do CEJUSC, que é parceiro do MP Itinerante nesse projeto, Justiça Social, enfim, vários temas para a gente conversar aqui com os nossos convidados. Promotor, gostaria que o senhor explicasse, para quem está acompanhando, essa questão da CIMOS, como é que funciona, quais serviços ela leva para o cidadão. Tá, joia. Na verdade, a CIMOS é a Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais do Ministério Público de Minas, foi criada em 2009. A CIMOS é um órgão do Ministério Público de assessoramento ao Procurador-Geral de Justiça nas questões envolvendo direitos sociais, por exemplo, atingidos por grandes empreendimentos. Então, por exemplo, os coordenadores da CIMOS, tanto o coordenador da região do Vale do Rio Doce como da região do Paropeba, participam ativamente das tratativas acerca da repactuação de Brumadinho, da repactuação de Mariana, participa do comitê de compromitente, acolhendo os atingidos, apoiando os promotores. Então, a CIMOS também tanto atua assessorando o Procurador-Geral como apoiando os promotores naturais. Apoiando os promotores naturais, mas no que diz respeito aos grupos hipervulneráveis, os mais vulneráveis da sociedade. Então, e principalmente através de projetos sociais. Nós temos projetos, por exemplo, que atuamos com os catadores de materiais recicláveis, os agentes ambientais, que sofrem tanto preconceito e prestam um serviço maravilhoso, com as comunidades tradicionais, com indígenas, com populações em situação de rua, e buscando parcerias. Então, a CIMOS funciona como órgão tanto de assessoramento ao PGJ, para essas questões mais graves envolvendo os conflitos sociais em Minas, como de apoio aos promotores naturais no desenvolvimento de projetos tendente a buscar eficácia social nos direitos desses grupos mais vulneráveis da comunidade. Doutor Marcos Vale, e a questão do CEJUSC, como é que funciona, quais serviços ele leva para a sociedade? Eu queria aproveitar só para esclarecer que o CEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, são uma estrutura que dentro do Tribunal de Justiça ela é regida pela terceira vice-presidência, que tem uma desembargadora, a desembargadora Ana Paula Nanete Cacheta, a qual eu auxilio hoje. Então a gente tem uma estruturação de trabalho que perpassa todas as comarcas do estado, do estado de Minas Gerais, onde os CEJUSC estão presentes em todos os fóruns. Essa é uma importante colocação porque, para que as pessoas que estão vendo e ouvindo esse podcast possam saber que em cada fórum nós temos um CEJUSC à disposição para acolhê-la, para considerar suas necessidades e ouvi-la. Aproveitando então, como é que tem sido essa parceria com o Ministério Público no projeto MP Itinerante? Estava falando agora um pouco com o doutor Paulo que a parceria do Ministério Público é sempre, além de prazerosa, extremamente relevante, Porque o Ministério Público ele é a magistratura que fala de pé, Segundo o ordenamento francês, nós somos uma carreira irmã, A magistratura togada é aquela que tem a inércia processual para manter a sua imparcialidade. O Ministério Público tem uma voz ativa para poder buscar acolher essas necessidades das pessoas que estão sofrendo violação a direitos, os hipossuficientes econômicos, os hipossuficientes sociais. Então, para o Poder Judiciário, como nós não podemos exercer essa atividade que é própria do Ministério Público, essa parceria é essencial, na verdade, para que a gente possa prestar um bom trabalho. Doutor Paulo César, acredito que desde que o CEJUSC se tornou parceiro no projeto MP Itinerante, muitos outros serviços puderam ser levados para o cidadão, enfim, a valorização do trabalho que tem sido feito para essa população mais vulnerável. A parceria do MP Itinerante com o CEJUSC Itinerante, a gente estava falando com o Dr. Marcos anteriormente, é um casamento perfeito, nós estamos super felizes, está maravilhosa a parceria, são atividades complementares, Os juízes das comarcas, os promotores vão juntos para esses locais que não são sede de comarca, locais às vezes distantes, que a população tem dificuldade de acessar o serviço do Judiciário e do Ministério Público, e são atividades complementares na medida que o CEJUSC resolve muitas questões concretas da pessoa do dia a dia. A questão de pensão, separação, o CEJUSC tem feito inclusive casamentos, muito interessante, reconhecimento, convolução de união estável em casamentos, então, gera resultado concreto para o cidadão, que não são atividades que estão na atribuição direta do Ministério Público, apesar do Ministério Público também participar
Então sempre o Ministério Público também participa lá, acompanhando, ajudando nas mediações, os promotores. E o Ministério Público agora, a partir dessa entrada do Sejusc, dessa parceria, nós temos focado na atuação nossa no que diz respeito aos interesses difusos e coletivos. Então são feitas várias reuniões públicas com as diversas áreas da comunidade, na área de meio ambiente, para fortalecer a atuação dos conselhos municipais, na área de defesa da criança e adolescente, fortalecendo as redes. Então, vão esses promotores das comarcas, também promotores especialistas nesses diversos temas, envolvendo os direitos coletivos. Então, há um casamento aí. O Sejusc resolvendo as questões individuais, a gente apoiando, eles também nos apoiando na organização dessas reuniões, eventualmente os juízes também participando com a gente, e a gente tentando fortalecer essas redes de atuação de garantia de direito nos municípios. Quando a gente fala desse atendimento, não tem como deixar de falar da questão do contato do servidor público que vai prestar esse serviço no interior com o cidadão que está lá na outra ponta. E devido à pandemia da Covid-19, né, a gente ficou um certo tempo isolado, sem poder ter contato, e acho que isso deve ter afetado muito essas populações mais vulneráveis, né? Pois é, acho que com relação nós estamos reaprendendo aí também em razão da pandemia, e assim, houve algumas coisas positivas, por exemplo, o itinerante. Hoje a gente faz, às vezes, reuniões virtuais. Temos algumas telas interativas, então, às vezes, o promotor, que é um especialista num tema específico, não pode ir na comarca naquele dia, mas daqui de Belo Horizonte ele participa, a gente tem um servidor que ajuda a organizar, então houve esse evento. Então, houve esse avanço com relação a essa questão da pandemia. Mas assim, a gente estava sentindo falta do contato com as pessoas, né, Alex? Você mesmo já nos acompanhou em algumas vezes. É maravilhoso esse contato. A gente costuma dizer que o MP itinerante, né, ele fala que também o Sejusc itinerante, quando a gente vai nos municípios, é enriquecedor para a gente, para o promotor da comarca, que para decidir seus processos, seus inquéritos civis lá, passa a conhecer as diversas nuances. Isso acho que qualifica a nossa atuação e é também importante para a sociedade que tem esse acesso para tirar direitos, por exemplo, para reconhecer para pegar informações sobre os direitos. Por exemplo, no itinerante, a gente tem uma van do Ministério Público, onde qualquer cidadão pode ir e dialogar lá com o promotor, né? É uma atuação bem informal, não vai ninguém de gravata, então há uma abertura, né? Uma aproximação maior, onde a pessoa fica mais à vontade para apontar alguma dificuldade que tem, apontar alguma vicissitude de algum serviço público, e o promotor está lá para acolher essas informações de forma bem horizontal. O Sejusc também, de certa forma, ter que se adequar a esse momento aí de pandemia que a gente passou, né, por um período grave de uma crise sanitária. É verdade, e o Sejusc também tem 3 setores, acho que é bom a gente ter essa oportunidade de explicar. As pessoas às vezes não sabem que existe o Sejusc, então agora quem está nos ouvindo passa a saber que existe o Sejusc em todos os fóruns do Estado, né, 298 fóruns, todos têm o Sejusc instalados, e eles têm 3 setores. Um setor que a gente chama de processual, que vai trabalhar a conciliação e a mediação naqueles processos em que eles já chegaram a ajuizar uma ação. Mas tem muitos casos que chegam à justiça em que a pessoa ainda não está com um pensamento fixado numa ação judicial, ela está precisando realmente de uma oportunidade dialogal, de conversa com a outra parte, para tentar resolver o conflito de maneira amigável. E aí agora nós temos então no cada Sejusc o setor pré-processual, quando elas não chegaram a entrar com uma ação judicial. E elas são chamadas, uma pessoa faz a reclamação, a outra é convidada, sentam amigavelmente ali com o conciliador treinado para isso, e muitas vezes formulam acordos, e esses acordos são homologados por um juiz togado e tem força executiva. E o terceiro, vamos dizer assim, a terceira parte do Sejusc é o chamado Sejusc Cidadania, que na verdade é um local de informação pública, né? É muito importante também frisar que ali não se dá orientação jurídica, mas apenas informações públicas. Então, vou dar alguns exemplos concretos. Se um cidadão ali comparece com a necessidade de uma orientação jurídica, técnico-jurídica, se ele for hipossuficiente, nós vamos indicar que ele procure dar um endereço para ele, que ele procure a Defensoria Pública, uma assistência jurídica municipal. Se ele vai relatar uma situação de abuso ou uma situação que envolva as competências do Ministério Público, nós vamos indicar para ele o local das promotorias, os horários de funcionamento, os telefones de acesso a esse serviço, para que eles possam procurar o Ministério Público e receber integralmente aquele serviço que é próprio da competência do Ministério Público. Então é muito importante ter esse serviço, porque nosso país ainda é um país que tem muitos bolsões de hipossuficiência econômica, social. E é importante quando a pessoa chega no fórum que ela não fique intimidada, que ela se sinta acolhida, respeitada, considerada. Então o papel do Sejusc hoje é esse.
é fazer com que o cidadão, ao chegar ali, ele possa, com facilidade, perceber que serviço público ele pode abarcar. Agora a gente vai para um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Vox. Está precisando falar com o Ministério Público de Minas Gerais? Não sabe o telefone ou endereço da Promotoria de Justiça da sua cidade? No portal do MPMG na internet é fácil encontrar o endereço e o telefone da unidade ou Promotoria de Justiça mais próxima. Primeiro, acesse o site mpmg.mp.br, role a página e vá até a seção Acesso Rápido. Lá você encontra um link para endereços e telefones. Clique no link. 2 campos de busca estarão disponíveis. Em um, você pode digitar o nome da unidade do MPMG que deseja pesquisar. No outro, a busca é feita pelo nome da cidade. Feito isto, basta anotar o telefone e o endereço da unidade ou promotoria de justiça que deseja falar. Se você estiver querendo fazer uma denúncia, por exemplo, outro caminho é registrá-la diretamente na ouvidoria. O link também está disponível na seção Acesso Rápido. Ministério Público de Minas Gerais, em todo lugar, ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais, procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Bem, estamos de volta. Você está acompanhando o Vox, o podcast do Ministério Público de Minas Gerais. O assunto desse episódio é Direitos Sociais, Ministério Público Itinerante. Nós estamos conversando com o promotor de justiça Paulo César Vicente de Lima, que é coordenador da CIMOS, e com o juiz Marcos Vale, que é coordenador do Sejusc. Uma questão que o senhor falou aí que para mim é importantíssima, esse acolhimento, né? Se ela não se sentir acolhida naquele primeiro momento, a demanda dela com certeza não vai andar. Sim, isso é fundamental. Esse acolhimento é uma ressignificação ético-discursiva. Eu penso isso, que nós, embora sejamos atores, né, Ministério Público, magistratura, togada, de fazer o bem, a gente tem que dar portas facilitadas para que essas pessoas saibam os nossos papéis e que o nosso papel principal é servi-las, é prestar um bom serviço. Né? Então, se elas não se sentem acolhidas, elas não vão ter essa percepção e vão, às vezes, até deixar de reivindicar direitos, de buscar o promotor de justiça ou buscar a termação de uma demanda no juizado porque elas não se sentiram acolhidas. Nós vamos fazer um breve intervalo agora, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Vox. Repete essa frase, você falou agora. Agora? Agora a gente vai para um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Vox. Agora nós vamos para aí, né? Uhum. Só para zerar as câmeras ali, aqui também tem que dar um toque aqui, senão esse trem fecha. Beleza. Ó, eu vou voltar agora perguntando para o doutor Paulo César o seguinte. A gente tem estimativa de quantas pessoas já foram atendidas pelo MP itinerante, assim, tem, a grosso mais ou modo? menos 30 mil pessoas por ano. Ah, beleza. 10 anos, 40. Aí a gente entra no cronograma do 2023. Tem aquele atendimento das pessoas que vão ser atendidas. Tem as pessoas também que transitam ali, Sim. com algum tipo de interação. Aham. Estimativa umas 30 mil pessoas. Beleza, ótimo. 10 anos é muita gente, né? 300 anos. Aí eu tô falando dos parceiros também, né? Aí incluindo os nomes do Sejusc e tal, dos outros parceiros. Maravilhoso. Peraí, até para os senhores relembrar, eu vou perguntar, depois disso, eu vou perguntar para o doutor Marcos se o senhor se lembra de alguma situação marcante, assim, de algum atendimento que tenha chamado muita atenção. Aqui eu tenho. Isso eu sei, eu sei. Eu tenho. Seria interessante se eu tiver memória de algum aí. Deixa eu te explicar só para você entender. Eu não trabalho diretamente no Sejusc, na verdade, porque eu sou juiz que aqui em Belo Horizonte, o doutor Cleiton... Às vezes a senhora tem ouvido alguma coisa assim, não tem... Mas a gente tem N situações concretas que eu posso assim, falar em tese, né? Sim, que sim. acontece com frequência sobre Ótimo, as pessoas, ótimo. Né? Vamos dar um caso hipotético, né? Porque acho que às vezes Sim. materializar para a pessoa o que ela pode fazer ali é a melhor coisa, né? Sim. Beleza? Gravando? Deu rec. Gravando. Peraí, só um minuto. Gravando. Bem, estamos de volta. Você está acompanhando o Vox, o podcast do Ministério Público de Minas Gerais. O assunto desse episódio é Direitos Sociais, Ministério Público Itinerante. Nós estamos conversando com o promotor de justiça Paulo César Vicente de Lima, que é coordenador da CIMOS, e com o juiz Marcos Vale, que é coordenador do Sejusc. Promotor Paulo César, temos aí uma estimativa de quantas pessoas são atendidas por ano pela CIMOS? Sim, na verdade, pelo MP itinerante, o MP itinerante de 2010, né? Assim, uma média de atendimentos diretos
pelo Ministério Público e pelos parceiros, inclusive o Sejus, cerca de 12 mil atendimentos por ano. Mas das pessoas que transitam ali, que interagem com a gente, cerca de 30 mil pessoas por ano. Então, em 10 anos, aproximadamente 300 mil pessoas nós interagimos, levamos a informação acerca do que é o Ministério Público. As pessoas ainda desconhecem muito a atuação do Ministério Público, somente essa atuação pós-Constituição de 88. Então, o MP itinerante é uma oportunidade da gente levar nesses municípios que não são sede de comarca essa informação e qualificar o nosso atendimento. Para esse ano, os atendimentos já estão com o cronograma fechado já, né? Já tem um cronograma, nós vamos iniciar agora na primeira semana de março, no dia 7 em Ouro Verde, Minas, depois dia 9 lá em Itabeirinha de Mantena, comarca de Mantena, e no final de março nós vamos no dia 28, 29 e 30 na região de Arinos, Chapada Gaúcha, Uruana de Minas e Urucuí. Na verdade, nós já fomos nessas cidades, fizemos reuniões prévias, já conhecemos, fizemos um levantamento, interagimos lá com o município, com as comunidades e agora estão, nesse momento, acabando a programação para executar nesses dias aí. Então, dia 7 vai ser o lançamento do MP itinerante em Ouro Verde, Minas, desse ano de 2023. Um ponto interessante que o senhor citou, porque a caravana simplesmente não sai de BH e vai fazer o atendimento no interior. Ela tem todo um trabalho prévio para fazer o levantamento, né, dos municípios que vão ser atendidos, quais são as necessidades. Então, por isso é que a coisa funciona, né? Esse é um trabalho árduo, né? Então, tem um colega, o colega Dr. Rolando, né, que é o nosso subouvidor, a ouvidoria é um excelente parceiro, inclusive o MP itinerante nasceu na ouvidoria do Ministério Público de Minas, né? E a ouvidoria está presente com a gente em todos os eventos. Então, o Rolando vai fazer essas reuniões prévias com a gente, mobilizando as comunidades, assim, e fazendo esse levantamento das necessidades. Depois a gente conversa e articula com o Centro de Apoio do Ministério Público, com os promotores especialistas, com os promotores das comarcas e vamos lá executar. É um dia de cidadania, de alegria para a gente nessa interação com essas pessoas, desses locais. O cidadão que procura o Sejusc, né, nesse tipo de atendimento, quais serviços, situações que ele pode encontrar ali que os servidores que estão lá podem auxiliá-lo? Um dos serviços que a gente está tentando ampliar, aqui em Belo Horizonte existe, que é o CRP, né, que é uma Central de Reconhecimento de Paternidade, e que a gente vai agora paulatinamente levar a todos os outros Sejuscs. Ele trata da acolhida daquela mãe que, tendo uma criança, não chegou a declarar a paternidade. Então ela tem todo um serviço especializado de acolhimento e os casos que chegam são muito emocionantes, porque às vezes até por questões socioeconômicas aquele reconhecimento tardou 30, 40 anos. E aí, pais e mães que se unem ali com os filhos que conhecem os pais depois de 40, 50 anos, até me acontece. Lógico, tem os recém-nascidos, que a gente deseja que todos sejam registrados, né? Então, é um serviço muito cuidadoso, muito bonito, assim, que toca profundamente, assim, a quem comparece ali para assistir. E, evidentemente, sempre nessa sinergia com o Ministério Público, quando a gente não consegue, nessa etapa do trabalho, sucesso, a gente tem a parceria do Ministério Público para, na sequência, encaminhar os autos ao promotor para ele analisar se é o caso ou não de entrar com uma ação judicial para ajudar essa pessoa a reconhecer seus direitos. E além dessa questão da paternidade, né, do reconhecimento, quais outras situações que o senhor percebe que sempre aparecem, sobretudo nesses municípios? São demandas de todas as naturezas, desde um problema de vizinhança, a fruta da minha árvore está caindo sua árvore está caindo no meu lote, e às vezes eles têm algum sentimento de dificuldade de comunicação anterior, porque tiveram algum desentendimento, e aquilo vira um problema que não deveria existir. Então nós temos conciliadores e mediadores preparados para uma escuta ativa, afetuosa, respeitosa, e eles acabam saindo de lá, muitas vezes, amigos novamente, né? Além de solucionar o conflito, voltam a dialogar, a resolver seus problemas. E eu acho que é um dos objetivos comuns que nós temos, é devolver para as pessoas essa fala comunitária, essa fala social, onde elas sabem resolver seus problemas, elas não precisam brigar, não precisam praticar violência física, elas conseguem realmente ter uma vida mais feliz, mais plena. Eu sei que o Dr. Paulo César, né, já está na estrada há um bom tempo no MP itinerante, tem várias histórias assim, interessantes de atendimento, de situações. Queria que o senhor destacasse uma para a gente. Assim, tem várias histórias emocionantes, né? Assim, talvez a mais emblemática, no que diz respeito, por exemplo, ao direito dos idosos, aconteceu no norte de Minas, onde a gente estava lá no MP itinerante, estava eu, a Thaís, que é repórter aqui, colega nossa aqui e um procurador de justiça que nos acompanhava. E aí surgiu lá na conversa, foi na hora do almoço, o pessoal falou, tem um moço aqui que mora na caverna. Eu falei, o quê? Tem um moço que mora na caverna. E está lá há 15 anos, não vem na cidade, está isolado e tal. E aí eu falei, então vamos lá.
Aí fomos de caminhonete até um certo ponto, andamos 3 quilômetros, só tinha uma pessoa que tinha acesso a esse senhor lá. Ele foi chegando, e foi até interessante que ele, foi até engraçado que ele foi chegando, a gente foi chegando e o moço gritando, oh, falando o nome do senhor lá, ô fulano, oh, né? Naquela conversa típica do interior, né? Eu falei, por que você está gritando? Porque senão ele atira. Mas não atirava nada, né? Assim, porque na verdade ele ficava muito isolado lá. Então uma pessoa que estava isolada há mais de 15 anos, e a partir dessa articulação do itinerário, não tinha interação com ninguém, que tinha essa fama, mas chegamos lá uma pessoa amável, carinhosa, mas assim, com dificuldade de fala, dificuldade de higiene, vivendo realmente, doutor Marco, numa caverna, sabe? Na Idade das Pedras, com muita dificuldade, sem acesso a nenhum benefício previdenciário. Assim, sem acesso a moradia, uma moradia assim, absurda, comendo frutas e de uma doação ou outra desse vizinho que levava de vez em quando para ele alguma coisa. E a assistência social do município até tentava, mas não conseguia ter esse acesso com ele, porque ele tinha uma resistência, sofreu uma violência policial muito grande e teve um trauma e se isolou. E aí, assim, com muito tempo ele tinha uma dificuldade, a gente até demorou um tempo, a promotora da comarca à época entrou tentando nos ajudar a solucionar, teve uma dificuldade que ele tinha uma grafia do nome dele, tinha um C cedilha no meio, a gente não conseguia achar os parentes. Depois, com muito esforço, a gente conseguiu achar os documentos dele, regularizar a questão documental. Tem o pessoal da Milton Campos que nos ajudava na época com esse apoio previdenciário, o programa PIEP, com a professora Dinora Carla, que faz um trabalho maravilhoso. Nos ajudou também junto com o INSS, ele conseguiu, hoje ele tem esse benefício, a gente conseguiu encontrar alguns parentes dele, já tentou, aí a comunidade se organizou e construiu uma casinha digna para ele. Há pouco tempo a gente fez contato, estava com dificuldade, a CEMIG, a gente relatou a situação, a CEMIG colocou luz lá para ele, puxou as redes, colocou luz, ganhou até uma sanfona, falou que gostava de tocar sanfona e as pessoas se mobilizaram. Então está feliz lá hoje, está acompanhado, está com direito garantido. Foi uma questão assim, realmente alarmante. Agora eu queria, Alex, se você me der a oportunidade de falar de 2 pontos que também nessa nova fase do Ministério Público que nos chamaram muito a atenção e nós vamos abordar esses pontos no mês de março aqui. Por exemplo, em Ouro Verde, Minas, na reunião prévia, surgiu uma situação interessante lá, uma demanda do próprio município, que estava preparando até uma ação judicial já para entrar contra órgãos do Estado aí, em razão de uma questão territorial. Há uma divergência entre a legislação que criou o município, com as divisas do município e os estudos da Fundação João Pinheiro, do IBGE. Isso tem gerado uma série de dificuldades para o município e há anos eles tentam resolver essa situação e não conseguem. Então nós vamos ter uma reunião pública específica lá para discutir esse direito aí que tem uma repercussão coletiva e nessa reunião a gente vai tentar encaminhar, resolver ou eventualmente até levar ou para o Sejusc ou para o Sejusc aqui no tribunal ou para o compor do Ministério Público para tentar que esses órgãos tentar uma composição e resolver esse problema histórico lá. Por exemplo, em Chapada Gaúcha, o que nós identificamos lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, é uma questão de um inquérito civil antigo, um dos mais antigos da comarca de Arinos. Nós temos, por exemplo, comunidades tradicionais quilombolas que estão dentro de um parque. Na verdade, eles costumam dizer que são atingidos pelo parque. Na verdade, eles já moravam lá, preservaram, tem cemitérios, tem igrejas, tem toda uma estratégia da comunidade. E o Estado, antigamente, chegou sem maiores estudos, sem maior diálogo e criou esse parque em cima das comunidades. Então, nós vamos ter uma reunião específica para tratar desse direito coletivo, inclusive com a diretoria do EF. A gente está com muita esperança de já lá nós já estamos fazendo essas movimentações prévias para nesse dia lá já tentar dar esse resultado e para que essas pessoas possam ter uma vida mais tranquila e compatibilizar essa atuação tradicional que já é preservacionista com a preservação do meio ambiente natural lá que é maravilhoso, né? A região ali do noroeste, né? As veredas do Guimarães Rosas, né? Então as pessoas simples lá, está preservado grande parte desses ambientes em razão da presença dos veredeiros, das comunidades quilombolas, né? Então eu tenho certeza que a gente vai conseguir conciliar esses interesses lá e dar um resultado bom. Nós estamos nessa expectativa. Então essa atuação nova do Ministério Público também, assim, no itinerante, com esse perfil de buscar problemas e solucionar problemas coletivos que possam gerar resultado de forma ampla para vários sujeitos lá nas comunidades. O Paulo César falou aí de várias situações, nesse caso emblemático lá do norte de Minas, do senhor que vivia na caverna, hoje já tem uma moradia digna. Para o servidor público, né, para o juiz, para o promotor, qual o sentimento que fica depois que você consegue atender bem um cidadão, que o problema dele
consegue ser solucionado? Qual o sentimento que vem assim para o servidor? O sentimento é de muita alegria interior, né? A gente, quando é mais jovem, tem os sonhos, né, de ingressar nessa ou naquela carreira, e cada um tem que seguir sua aptidão, seu coração. Mas nós temos uma natureza comum que é a nossa condição humana. E quando a gente se aproxima da realidade do outro e percebe que ele foi assistido na sua necessidade real, isso toca profundamente a nossa existência. Então, os juízes, os promotores, os defensores públicos, os advogados, servidores do Ministério Público, do Judiciário, todos nós nos irmanamos na alegria de ver iniciativas como essas que o Dr. Paulo, né, narrou, que são muito emocionantes e que dão sentido à nossa caminhada, na verdade. A gente falou do MP itinerante, né, do Sejusc itinerante, que leva o serviço até o cidadão, mas quando isso não acontece, como é que o cidadão pode procurar, né, o Tribunal de Justiça, o Sejusc especificamente, o Ministério Público, para ter atendimento, para, enfim, levar alguma demanda para as instituições, começando pelo Sejusc? Eu até agradeço a oportunidade de reiterar isso. Sempre que o cidadão, em todo o estado de Minas Gerais, precisar do serviço do Sejusc, ele pode saber que, procurando o fórum local, os Sejusc estão dentro do fórum. Eles são uma sala onde é que tem as pessoas para atendê-lo, com instalações próprias, e vão acolhê-lo com muito carinho nas suas necessidades. Se houver necessidade de procurar outros órgãos do Judiciário, a parte do Sejusc chamada de Sejusc Cidadania, que é um dos setores, vai informar, vai dar todos os direcionamentos para que ele possa ser também bem acolhido em outros setores do Judiciário. No caso do Ministério Público? No Ministério Público, nós temos as promotorias, né? Mais de 200 promotorias espalhadas, muitas dentro dos fóruns também. O cidadão pode agendar ou pode procurar diretamente a promotoria para levar essas demandas mais coletivas, da área do consumidor, da infância e juventude, da área da defesa do direito da saúde. Mas também nós temos a ouvidoria do Ministério Público, né? Que, como eu disse anteriormente, foi onde nasceu a ideia do MP itinerante. A ouvidoria, inclusive, nos acompanha em uma das vans de atendimento, né? Tem a ouvidoria, vai em todas as ações do MP itinerante para colher realmente as demandas, prestar esclarecimentos. E também através da ouvidoria tem um site, tem o telefone 127, que as pessoas podem ligar e passar informações, e também no site do Ministério Público, www.mpmg.mp.br. Isso. Pois bem, conversamos então com o promotor de justiça Paulo César Vicente de Lima, que é coordenador da CIMOS, e com o juiz Marcos Vinícius Mendes do Vale, que é juiz adjunto do Centro Judiciário de Solução em Conflitos e Cidadania, o Sejusc, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Muito obrigado mais uma vez pela participação dos senhores. Obrigado, Alex, eu que agradeço. Muito obrigado, Alex. Alegria estar aqui com vocês. Obrigado e até o próximo episódio do Vox.